Boa noite, oficial, para a turma 46 e 47. Vamos dar início hoje à nossa quinta aula da disciplina Ações Básicas. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre cuidados pós-morte, né? Quando a gente fala sobre morte, o processo de finitude do ser humano, por vezes a gente levanta algumas questões emocionais, filantrópicas, filosóficas, religiosas, não é mesmo? E é por isso que quando eu falo sobre saúde e enfermagem, eu volto para o conceito do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Quando ele diz que a saúde é um bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, nós devemos ofertar para os nossos pacientes o lado espiritual. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade e respeitar a conexão com o sagrado que esse paciente tem, porque por vezes é o que salva ele de uma depressão naquele momento frente ao adoecimento, quando a doença está seguindo seu curso natural, né? Todos nós temos um processo de finitude. Quando a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que vamos evoluir a óbito em um dado momento da vida. Então, a gente nasce, a ordem natural, nascimento, crescimento e desenvolvimento. Algumas pessoas ali perpetuam a espécie, se desenvolvem, planta uma árvore, faz uma faculdade, escreve uma monografia, publica um artigo, sacanagem, e morre. Se na juventude nós não fomos a óbito, né, na fase adulta também não fomos a óbito, consequentemente, no momento em que formos idosos, evoluiremos a óbito por uma fatalidade, por uma casualidade, por uma patologia. A porta de saída independe, mas o processo de morte, né, ele é um processo que nos aguarda. Mais cedo ou mais tarde, nós estamos inseridos numa fila e essa fila ninguém passa a vez de ninguém. Todo mundo vai na hora correta. E nós da enfermagem devemos estar preparados para esse tipo de circunstância. Tanto para o processo do enfrentamento, né, que antecede o óbito, quanto o momento do óbito propriamente dito e o pós, né? Porque nós da enfermagem temos o prazer de estar presente do nascimento ao fechar dos olhos no momento da passagem para o óbito e os cuidados pós-morte, com todo o respeito físico àquele corpo, né? Enquanto a gente não entrega esse paciente para o serviço funerário, ele continua sendo o nosso paciente, ok? Então, é a atribuição da enfermagem fazer os cuidados pós-morte e entregá-lo à família para que ela siga o serviço funerário da melhor maneira que lhe apraz, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua crença, de acordo com o seu poder aquisitivo, de acordo com as suas necessidades. E recente, a gente enfrentando aí nessa patologia do Covid, as pessoas perderam o direito de velar, né, os seus mortos, de fazer um culto ao corpo, para fazer um rito de encerramento ou um rito de passagem. E esse luto, ele tem permeado algumas famílias, né, e alguns lares, exatamente por isso, porque a gente quebrou um processo, a gente quebrou um protocolo, né, que a gente esperava o quê? Quando for no velório, a gente almejava poder se despedir dos nossos entes queridos. A gente passou por uma agressão muito forte, agora na pandemia Covid, né, dois integrantes da minha família evoluíram a óbito por Covid, uma lá no Rio de Janeiro e saiu do hospital direto para o cemitério, não teve rito, não teve cortejo e entregaram para a família uma atestado de óbito só, né? E aqui, meu primo evoluiu para óbito e foi no final de semana que tinha um decreto estadual. E esse decreto estadual não permitia que nada, nenhum estabelecimento comercial funcionasse, né? E aí meu primo evoluiu a óbito num sábado à noite e ficou o domingo inteiro dentro do carro da funerária, esperando chegar segunda-feira para que ele pudesse ser enterrado. Então a gente passou ali por agressões nesse momento, né? Do rito de passagem. E algumas cicatrizes desses momentos difíceis estão ainda permeando em algumas famílias que estão precisando de apoio emocional e de apoio
psicológico, né? Frente aí a essa situação. Acredito eu que pouquíssimas famílias passaram ilesas aí nessa pandemia, né? Se a gente for perguntar, alguém aqui perdeu amigo, alguém perdeu familiar, né? E esse processo do enfrentamento é bem complicado. E no ambiente hospitalar, ele é um processo rotineiro. Porém, por ele ser da nossa rotina, ele não pode passar como sendo só mais um. Não, não é só mais um. Ali é o amor da vida de alguém. É um pai, é uma mãe, é o tio, é o primo, é o avô querido. É um ente querido da vida de alguém que merece respeito, atenção e prestação de serviço de maneira individualizada e sistematizada. Então, se evoluírem a óbito no nosso plantão 10 pessoas, são 10 momentos completamente diferentes para pessoas completamente diferentes, com reações familiares completamente diferentes, né? A gente vai ver uma mãe reage ao enfrentamento da morte de uma maneira, né, de um filho, e reage de uma maneira diferente à morte do marido, e reage de uma maneira completamente diferente frente ali ao grau de parentesco ou aos laços familiares que ali estão. E nesse momento, nós da enfermagem, nós devemos respeitar o processo do luto, respeitar o momento que as famílias precisam, né? Ficar próximo daquele corpo, principalmente naquele momento do acabou de acontecer. Então, a gente precisa esperar um tempo para que essas pessoas consigam se despedir dos seus entes queridos ou consigam digerir a informação primária, que é muito complexa, né? Quando a gente fala dos direitos aqui frente à legislação brasileira, o paciente tem direito a um atendimento humano, atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde. E ele também tem direito a um local digno e adequado para o seu atendimento. Vocês vão ouvir muito assim: ah, mas é um vozinho, já tem 98 anos, se eu passou mal em casa, a família ligou, se eu levar para o hospital, vai ser pior, não é? E não sei o quê, e vai. Não! Frente aos direitos aqui da Constituição, esse paciente tem direito. Então, o SAMU sim deve levar e prestar toda assistência hospitalar para esse paciente, ou se a família levar por meios próprios, nós da enfermagem devemos assistir dentro do ambiente intra-hospitalar. Nenhum brasileiro em território nacional pode evoluir a óbito à míngua, isso é distanásia. É quando a gente nega o direito de uma morte digna para os nossos pacientes, e é crime frente à Constituição. O paciente tem direito a uma morte digna e serena, podendo optar ele próprio, desde que lúcido, a família ou responsável por um local ou um acompanhamento e ainda, se ele quer ou não, o uso de tratamento doloroso e extraordinário para prolongar a sua vida. Vamos lá. No Brasil, a gente já viu, né, em ética e bioética, que a eutanásia ela não é permitida, apesar de ser uma discussão que já roda no Congresso. Mas no Brasil ela não é permitida. O que é permitido no Brasil é a ortotanásia. O que é a ortotanásia? A ortotanásia é a gente dispensar ao paciente situações para que ele enfrente esse processo com dignidade. Como, por exemplo, o paciente está com câncer gástrico terminal. Para a doença, ele não tem mais nenhum tratamento. Mas ele é um paciente hipertenso. Então, eu posso administrar medicamentos para hipertensão. Ele é diabético. Eu posso controlar os níveis glicêmicos, né? Ele não consegue mais se alimentar por via oral. Eu posso solicitar uma nutrição parenteral para ele. Porque ele continua sendo um indivíduo como um todo. Isso é ortotanásia, a gente trabalhar a necessidade do paciente, mesmo quando a patologia não tem mais cura frente à luz da medicina, ok? Aí vamos lá. Olha, o seu João, ele tá com uma patologia grave e ele precisa de uma cirurgia. E a situação é a seguinte: essa cirurgia vai melhorar o quadro do seu João e ele vai ficar curado? Não. É uma cirurgia de intervenção na finalidade de melhorar o quadro do seu João, só isso. Só que essa cirurgia apresenta risco de morte para o seu João. E ele fica na situação: se operar, ele evolui a óbito,
pode evoluir a óbito, e se não operar, a doença vai matar o seu João. Então, ele tem o direito de decidir, desde que ele esteja lúcido, se ele quer esse tratamento ou não. Uma outra situação. O paciente está num estágio avançado de um câncer terminal e foi solicitado para ele uma dose de quimioterapia para retardar a evolução daquele câncer. Os efeitos da quimioterapia, né, nós já sabemos que eles são severos. E o paciente ele tem o direito de decidir se ele quer aquele tratamento ou não. Tá? O que cabe à enfermagem? Lembra de bioética que a gente trabalhou e nós vimos a questão da autonomia do paciente? Se ele estiver lúcido, ele escolhe. Se for criança, o responsável escolhe, desde que ele faça uma melhor escolha para o paciente. Do contrário, entra o Estatuto da Criança e do Adolescente. E se ele for idoso, né, um idoso ali que tem algum representante legal, quem escolhe é o representante legal. Claro que em comum acordo também com o paciente, né? Caso o paciente esteja lúcido. O paciente tem direito à dignidade e respeito, mesmo após a morte. E os familiares ou responsáveis devem ser avisados imediatamente após o óbito. Quem avisa que o paciente evoluiu a óbito foi o médico. Enfermagem não atesta óbito. Enfermagem não dá notícia de óbito. Enfermagem não passa nenhum tipo de informação sobre prontuário de paciente, estado clínico, neurológico. Lembra que a gente já viu isso em ética, né? Nós não podemos passar informação alguma. Se a pessoa quiser informação sobre o quadro clínico do paciente, tem que entrar em contato com o médico. O médico fecha diagnóstico, o médico passa a evolução diária. Ok? Então, hoje em dia está funcionando assim. O paciente evolui a óbito, o serviço social ou a equipe de enfermagem entra em contato com o responsável solicitando que ele vá até o hospital. Quando ele chega no hospital, ele é abordado por um médico e por um psicólogo. Isso quando é o melhor dos cenários. Quando não, é só o médico aborda esse acompanhante, esse responsável legal, e passa a informação fatídica da situação. E esse acompanhante tem o direito de entrar e ver o corpo do seu ente querido ali nas primeiras 24 horas. Tá? Se vier de outra cidade, nós temos que ficar com o corpo dessa pessoa dentro do ambiente hospitalar. Antes, nós poderíamos encaminhá-lo até o necrotério do hospital. Hoje, não mais. O paciente só sai do leito com a assinatura do responsável legal, dizendo que tomou o conhecimento da evolução do nosso paciente a óbito, ok? E às vezes a família demora para chegar e o corpo fica lá, tá? Tem que ficar agora dentro do ambiente intra-hospitalar, nós não retiramos mais. É lei, tem um decreto estadual, né, em vigor aqui no estado do Acre, principalmente agora, no tempo de pandemia e Covid. O paciente, ele é responsabilidade do hospital, ele não é responsabilidade da funerária. Tá? Depois que ele é entregue para a funerária, aí a funerária leva para os cuidados da família ou direto para o cemitério. Agora, no enfrentamento da pandemia, saía do hospital direto para o cemitério. Não tinha cortejo, não tinha absolutamente nada, né? A gente lembra como é que foi. E o paciente tem direito a não ter nenhum órgão seu retirado do seu corpo sem a sua prévia aprovação. Também já trabalhamos essa questão, né, da doação de órgãos na disciplina de ética e bioética. Conversamos sobre o que é necessário para a doação de órgãos no Brasil. Né? O ideal seria que todos nós deixássemos por escrito que nós somos doadores de órgãos. Passou um tempo, era colocado isso na identidade. E aí, por conta de uma fake news, né, foi retirado. Agora não tem mais no seu documento de identificação que você é doador de órgãos, mas você precisa expressar o seu desejo. E aí a sua família faz cumprir o seu desejo ou não. Essa é a nossa maior dificuldade no Brasil. Aí vamos lá, né? Eita, ficou tudo misturado. O que é a morte? A morte é uma incapacidade de manter a homeostasia. Nós já sabemos que a homeostasia é o equilíbrio, né? O equilíbrio de íons, cátions, moléculas positivas, moléculas negativas, que fazem parte do nosso organismo, de toda a nossa estrutura celular. Então, é a incapacidade do meu corpo de manter o equilíbrio entre todas elas. Professora? Oi. A senhora poderia repetir, por favor?
Esse é o outro. Esse aí sobre homeostasia. Tá, homeostasia, né? Homeostasia é um equilíbrio. O equilíbrio perfeito de todas as células do meu organismo e de todas as minhas funções vitais, né? Desde o desenvolvimento e função neurológica, cognitiva, respiratória, os batimentos cardíacos, as funções intestinais preservadas. Lembra que ontem a gente falou sobre funções fisiológicas, né? É tudo aquilo que mantém o meu organismo vivo, atuante e funcionando. Então a morte, ela é a incapacidade. E essa morte, ela pode ser local e pode ser sistêmica. Quando ela é local, né? Quando o paciente tem ali uma ferida e essa ferida a gente não consegue cicatrizar, ela evolui para um tecido necrótico. Quando a gente fala de necrose, nós estamos falando de morte tecidual. E não necessariamente o paciente evoluiu para óbito. Foi um pedaço do corpo dele que evoluiu a óbito. Um outro momento, renovação celular. Nós temos o processo ali de mitose e meiose, que é da divisão celular, uma célula mãe, dá origem a uma célula filha, uma célula embrionária, e essa célula se subdivide. E ela tem um tempo de meia vida dentro do meu organismo. Depois ela sofre um processo de apoptose. A apoptose é morte celular e ela é eliminada. Lembra quando a gente vai tomar banho, que a gente faz o esfregaço para retirar as células mortas, né? Pequenas partes do nosso organismo evoluindo a óbito. Então, são mortes locais, né? Sistêmica é quando todo o organismo evolui a óbito. E, por vezes, vai parando sistema por sistema, né? Tem pessoas que evoluem a óbito de uma vez só, é sistêmico. Tem pessoas que não. Vai parando organismo por organismo, até a pessoa evoluir totalmente ao óbito. Então, a gente tem hoje morte local e morte sistêmica. Tipo de óbito, né? A gente tem o óbito definido, que quando a causa-morte é conhecida. Vamos lá. Quando a gente fala o paciente morreu de HIV, mentira, ninguém morre de HIV. A gente morre por complicações do HIV. Né? A mesma coisa agora, morreu de Covid. Não, ele morreu de complicações respiratórias. Morreu. Não, é que ele teve Covid e aí teve uma paralisação renal. E aí não conseguiu fazer a hemodiálise e foi para óbito. Né? Porque às vezes a gente coloca lá o nome da patologia como se a pessoa tivesse evoluído a óbito daquilo. E não foi. Todos nós temos uma causa-morte. Ah, morreu do quê? Acidente de moto. Não, espera aí. O que foi? Teve um traumatismo, múltiplas fraturas, e aí não conseguiu restabelecer o organismo e evoluiu para óbito. Né? Então a gente tem a causa ali conhecida. Mal definido, quando a causa da morte é desconhecida. Aí o corpo vai ser submetido a uma autópsia. Na autópsia vai ocorrer uma investigação do que aconteceu fisiologicamente que levou aquele organismo ao óbito. Caso de polícia, quando tem um comprometimento legal, são óbitos decorrentes de acidentes, agressões, onde o corpo é encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser avaliado e só depois que o corpo é liberado. Quando o paciente evolui a óbito no ambiente intra-hospitalar, ele não vai para o Instituto Médico Legal, tá? Ele vai direto para o cemitério, ele já sai ali com a declaração de óbito devidamente preenchida com a causa-morte definida, né? Às vezes coloca assim, o que o paciente tinha? Ah, o paciente tinha câncer, mas não foi o câncer que matou ele, foi uma complicação renal devido ao câncer, foi uma parada cardíaca devido a uma complicação do câncer, né? Então nós precisamos saber qual foi a causa. Uma complicação de uma determinada patologia que causou a paralisação do cérebro, do rim, do pâncreas, né? A gente tem que saber. Então, a gente tem a causa definida, que é quando a gente sabe exatamente o que aconteceu. Temos a causa mal definida, o organismo será submetido à autópsia. E nós temos os casos policiais, onde o corpo será submetido a uma avaliação pelo Instituto Médico Legal e só depois que ele será liberado para fazer os cuidados pós-morte.
fases que antecedem a morte, né? Ou que precedem a morte, que nós vamos entrar em contato ali diretamente nos hospitais. Vamos lá. Toda reação psíquica vai ser determinada pela experiência com a morte, e essa experiência pode ser vivida pelo indivíduo e por seus familiares. E tudo isso foi descoberto e estudado por Elizabeth Kubler. E ela colocou esse processo em 5 fases. Ela determinou isso. Ela falou que a primeira fase é a negação. A segunda fase é a raiva. A terceira fase é a barganha. A quarta fase é a depressão. E a quinta fase é a aceitação. Tá? E, geralmente, tanto o paciente quanto a família estão em momentos diferentes desses 5 critérios. Geralmente, quem está acompanhando de cara entra na negação. E o paciente rapidinho vai para a barganha ou para a raiva. Aí depois o paciente vem para a negação. E o acompanhante ou o familiar que está ali já está na depressão. Aí quando o acompanhante vai para a aceitação, o paciente entra aqui, ó, na depressão. Então, não necessariamente os dois estão de comum acordo em relação a essas alterações psíquicas e emocionais que são descritas pela nossa querida Elizabeth Kubler. Aí vamos lá. O que é a negação? A negação é um mecanismo de defesa e ele é temporário. Geralmente, o paciente fica na fase da negação ali por volta de 5 dias no máximo. Depois ele já começa a entrar no processo da raiva ou da barganha. É a intensidade e a duração desses mecanismos de defesa vão depender de como a própria pessoa sofre com as outras pessoas ao seu redor, são capazes de lidar com essa dor. E é aqui que a gente precisa que o nosso acompanhante ele tenha essa perspicácia, né? Ele consiga compreender qual é a fase que o nosso paciente está. Porque imagina, se você tem alguém nervoso ao seu lado, como é que você vai ficar calmo? Se você tem alguém que recebe uma notícia triste e vai chorar, fala, agora ferrou, agora deu ruim. A mesma coisa você é da área da enfermagem, você está acostumado a ver feridas, né? E aí você vai fazer uma limpeza num curativo e quando você termina de desenfaixar, você olha e tem uma expressão ali de susto com o que você está vendo. O paciente automaticamente vai pensar o quê? Nossa, eu estou muito mal. Se essa pessoa que está acostumada a ver esse tipo de situação fica desse jeito, imagina quem não tem o costume de ver, eu estou muito mal. A mesma coisa que um paciente que tem como seu acompanhante ou cuidador uma pessoa que não tem o equilíbrio emocional de compreender o estágio que o nosso paciente está. Então, você precisa, nesse momento, enquanto cuidador, enquanto enfermagem, esconder a sua sensação e principalmente a sua emoção. Eu escuto várias pessoas falando assim, nossa, esse pessoal da enfermagem não tem coração, é de gelo. Mas imagina se a gente ouvisse um diagnóstico e saísse chorando. Ai, seu João, você vai morrer, que triste que eu tô. Não me deixe, o que vai ser da minha vida? Nós da enfermagem devemos ter equilíbrio emocional e social para prestar assistência para o nosso paciente. Imagina se a gente entrar lá com cara de piedade, de choro ou de alegria. Então, nós, no modelo nightingaliano, nós devemos esconder as nossas emoções. Quando eu fiz faculdade de enfermagem, a gente tinha até uma matéria que falava sobre expressão facial. E aí a gente tinha vários momentos de seminário em que a gente tinha que trabalhar a nossa expressão. Então, a gente tinha que falar que tá pegando fogo e corre com várias expressões faciais completamente diferentes para observar qual era a reação. Então, nós devemos controlar as nossas expressões faciais. Os nossos olhos falam. Lembra que o nosso processo de comunicação, só 30% dele é verbal, o restante é corporal. Existe até uma ciência que estuda o comportamento, né? A pessoa está falando uma coisa, mas o corpo dela está dizendo outra coisa. Então, a gente precisa ter consciência de qual é o nosso papel dentro do hospital frente
a notícias tristes que o nosso paciente está recebendo. A mesma coisa no processo da raiva. Que quando o paciente está com raiva, meu amigo, ele desconta no primeiro que passar na frente. E por vezes nós da enfermagem não temos, né, a humanização necessária para lidar com a situação. Então, o que vai ser essa negação? A negação é a não aceitação da realidade. E a realidade está posta nua e crua. Porque a medicina ela não costuma deixar margem de dúvidas para os seus pacientes. Né? A medicina ela é clara. Eu estou tratando uma doença. Quando essa doença não tem mais cura, eu falo para você. Ó, infelizmente, para a doença eu não posso fazer mais nada. E aí entra os cuidados paliativos, que dificilmente a gente tem um médico especializado nessa área. Nós temos vários médicos que atendem o seu paciente até evoluir a óbito, mas nem todos têm a capacidade necessária para compreender esse processo do enfrentamento da morte iminente. No momento da negação aqui, ó, o nosso paciente ele entra em isolamento, né? E esse isolamento não persiste por muito tempo. Então, o nosso paciente vai ficar mais apático, não quer conversa, está digerindo a informação, e depois que ele sai da negação, ele entra no processo da raiva, né? Porque essa raiva vai surgir devido à impossibilidade de manter a negação e o isolamento, tá? No ambiente hospitalar. Toda hora alguém entrando. Seu João, vou ferir sua pressão. Seu João, vou ver quanto é que tá o seu destro. Seu João, vou ver quanto é que tá a sua temperatura. Seu João, se eu fez xixi. Seu João, se eu conseguiu evacuar. Seu João, se você alimentou. Toda hora alguém chega lá e ele vai ter que acabar entrando em contato com alguém. Os relacionamentos se tornam problemáticos e todo o ambiente fica hostil. E nós da enfermagem somos muito hostilizados pelos nossos pacientes que estão no processo da raiva. Junto com a raiva também surge o sentimento de revolta, inveja e principalmente ressentimento. Eu escuto muito assim, ó, porque não é você que está aqui nessa situação. Tá falando isso muito fácil para você. Quando acabar o plantão, você vai embora, vai encontrar com seu marido, com seus filhos, vai tomar conta da sua vida. Para você é fácil, você tá ótima. Não é você que está aqui nessa cama. Não sou eu quem faço as regras. Não sei se daqui a algum tempo não serei eu, né? Nesse mesmo período. Transformar a dor psíquica em agressão é mais ou menos o que acontece, né? Em crianças com depressão. E ali a gente tem que compreender que essa pessoa está com medo. Afinal de contas, ninguém se prepara para a morte. As pessoas acham, as pessoas mais espiritualizadas, né, que estudam ali a linha desse momento, né, que são os espíritas, eles costumam dizer que se preparam para esse momento da morte. Mas eu tenho ninguém que fala assim, eu vou morrer amanhã, tô ótimo, tô calma, tô serena, tô perfeita, tô aqui só esperando. Não tem. A gente tá sempre querendo resolver alguma coisa. Aí a gente entra na barganha, meu Deus, deixa só eu ver meu filho completar 1 ano. Meu Deus, deixa eu só ver minha filha se formar. Meu Deus, deixa eu ver o meu neto. Né? Entramos ali na fase da barganha, cada um querendo resolver alguma pendência que deixou em casa. É importante nesse estágio haver a compreensão dos demais sobre a angústia que foi transformada em raiva na pessoa que se sente interrompida as suas atividades de vida pela doença ou pela morte. Todos nós temos muitos planos, né? E esses planos são a longo prazo. Às vezes eu escuto a pessoa falando assim, não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Ela nem pensa nisso não, porque se ela parasse para pensar mesmo, o hoje dela estava tarefado de um monte de coisa que ela tinha para fazer, para resolver, porque amanhã ela vai morrer. A barganha, né? Acontece após ter deixado de lado a negação, o isolamento, percebeu que a raiva também não vai resolver. Não adianta, porque não tem o que fazer. Então, na maioria das vezes, a barganha ela está relacionada à fé. E essa barganha geralmente é feita com Deus. E normalmente são mantidas em segredo. Fiz um voto com Deus. Tenho fé que Deus vai me tirar disso.
E nós, enquanto enfermagem, não podemos tirar dessa pessoa isso, né? Às vezes eu vejo, não pode receber visita religiosa. Gente, a única coisa que a pessoa tem é a fé. E você tirar porque naquele quarto tem um pastor e essa pessoa que vai receber a visita religiosa é do candomblé. E aí não pode chegar lá as pessoas porque vão bater tambor, porque vão cantar. Não me interessa qual é o rito. O que me interessa é que o meu paciente vai se sentir confortável mediante ao Deus que ele conhece e a fé que ele tem. Né? E é por isso que eu sempre digo que a enfermagem ela tem que ser espiritualizada, não religiosa. Porque às vezes a religião ela segrega um pouco, ela bitola e separa a gente. Né? E nós não podemos deixar que isso interfira no ambiente espiritual do nosso paciente. Então, nós, enquanto enfermagem, devemos ter a capacidade da compreensão do divino e da espiritualidade do outro, e devemos nos conectar com o nosso divino e a nossa espiritualidade no ambiente extra-hospitalar. Quando você encontra alguém da enfermagem falando assim, vamos orar, eu vou rezar por você, você desconfia dessa assistência. Nós da enfermagem não trabalhamos com essas práticas. Nós da enfermagem trabalhamos com sistematização da assistência independente do nosso credo religioso. Sozinha, eu posso me conectar. Em comum com o meu paciente, não. Só se eu estiver fora do meu horário de trabalho. Porque eu não posso juntar uma coisa com a outra. Às vezes o meu paciente ele é de uma outra denominação cristã e ele não consegue compreender o que eu estou querendo dizer. Né? Porque às vezes, para um protestante, o paz do Senhor é uma saudação. Se eu devolver com um axé, é desrespeito. Eu tenho que devolver com paz do Senhor. Não é verdade? Às vezes a gente fica meio assim, né? Sendo que para mim, o que é correto seria que Deus te acompanhe, vai com a Virgem Maria. Né? E às vezes a pessoa pode tomar isso como sendo algo pejorativo. E é por isso que nós... Porque na verdade, professora, assim, porque eu já estudei um pouco sobre isso, é o respeito em cada uma religião, né? Se ela te diz axé, a gente já responde com axé, né? Eu sempre aprendi no caminhar da vida que a gente tem que respeitar além de tudo, né? Não é só... E nesse momento, então, que é de mais fragilidade, porque a gente encontra a gente com todas as fragilidades no, né, tipo assim, hospital, né? Tem gente de todo jeito. A gente que fica, tem mãe que, não acredito, mas não me fala em Deus, não, que é difícil. Então, amém. Então, principalmente então, quando assim, mãe e né? Perdeu a criança, né? Muito assim, muitos casos que eu vejo, não me fala... E então fica fazendo barganha, né? Pergunta, por que, Deus? Por quê? Eu lembro, Sheila, que ali no Hospital da Criança, quando eu trabalhava lá, quando uma criança evoluía a óbito, o céu ficava cinza. Aquele grito da mãe ensurdecia toda a equipe de enfermagem no corredor. E era um dia assim, que a gente perdia... Assim, criança, exatamente, mãe, a gente perdia o chão... Principalmente as mães, né? Porque nessa hora ninguém é mais enfermagem, todo mundo vira mãe. E é difícil pra gente, sim, trabalhar no Hospital da Criança, nesse momento da perda, né? De todos os hospitais que eu já trabalhei, o momento mais difícil é na pediatria. É o mais complicado, sim, segurar a emoção, né? Você segurar aquele choro que tá entalado na garganta, você olha pro lado, o tempo parece que para. Tudo para respeitar aquele momento da passagem, né? E geralmente as mães, nessa hora, elas se juntam. Às vezes a gente não sabe dizer de quem é o filho. Porque começa um chororô no hospital, um desespero. Eu acho que você acompanhou isso de perto, lá em São Paulo. Mas geralmente é assim. E de todos os hospitais que eu trabalhei e acompanhei esse processo da notícia, do óbito e do cuidado com o corpo, o ambiente mais complicado e mais hostil é o ambiente da pediatria. Assim, porque, na verdade, a gente acompanhava mais, não no hospital, que a gente não ficava todas em um hospital só. Mas, geralmente, assim, na casa de apoio fica, tipo, 50 crianças, 50 mães, aí vai um transplantar,
Aí volta, às vezes, com o seu filho, às vezes não volta. Aquela que o filho não volta, desespera todo o resto. Não importa nem a Não, patologia. não importa. Né? Aí, mas o teu filho não tem isso. E, tipo, já começa, né? A minha E prima, o aí é filho muito dela tinha complicado. uma síndrome cardíaca. E ela viajou para fazer a cirurgia. Era uma cirurgia corretiva, teoricamente simples. E ela gravou todo o processo de embarcar e tudo mais. Fez um vlog, né? Que era um momento de passagem ali. E a criança foi a óbito. E ela entrou no processo de barganha, depois foi para depressão. Foi muito difícil para ela. Hoje ela já conseguiu se reequilibrar, mas na época, assim, todo mundo da minha família era como se a gente tivesse perdido a criança. Todos nós entramos num luto e foi muito difícil, assim, pra gente se restabelecer, né? Porque, teoricamente, ela Embora levou a criança para é, melhorar, né? E, infelizmente, evoluiu para óbito. E nós, assim, enquanto embora ele enfermagem, a gente seja não filho da pode gente, a demonstrar as gente nossas fraquezas. Ah, professora, eu não aguento, eu chorei. Ok, chore, mas não se desespere. Não demonstre. Às vezes cai uma lágrima aqui, outra ali. Isso é respeito. Mas se você se desespera, se agarra com a mãe e as duas começam a chorar, aí, meu filho. Se você, né, que era para estar ali seu ponto de apoio e equilíbrio, e você não consegue, imagina os demais. Então, nós da enfermagem devemos nos treinar desde agora para situações difíceis. Eu já saí da assistência, me tranquei no banheiro e chorei. Depois eu enxuguei a lágrima, saí e fui tomar conta do meu serviço, porque eu era o ponto de apoio e equilíbrio no plantão. Então a gente não pode entregar as nossas fraquezas, tá? No início é mais complicado, depois a gente aprende, a gente consegue se centrar e agendar o choro para mais tarde. Primeiro a gente consegue resolver toda a questão burocrática e depois a gente fica triste com a situação do ocorrido. Então aqui, ó, a pessoa se envolve com a religiosidade e implora a Deus que aceite a sua oferta em troca da vida, como, por exemplo, sua promessa de vida dedicada à igreja, aos pobres, à caridade, promessas como, por exemplo, deixar de beber, deixar de fumar. Na realidade, a barganha é só uma tentativa de adiamento. Nessa fase, o paciente vai se manter sereno, reflexivo, dócil, e não se pode barganhar com Deus ao mesmo tempo em que se hostiliza as pessoas. Então, aquele paciente ele vai estar mudando seus hábitos, vai começar a tratar a gente melhor, vai começar a falar de Deus com a gente. Ah, que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe. Você é um anjo na minha vida, minha filha. Se não fosse você nesse hospital, você é a única que me trata assim. Eles jogam no nosso ego. Depois eles entram na fase da depressão, né? A depressão aparece aqui, ó, quando o paciente toma consciência de que a debilidade física chegou. Quando já não consegue mais negar suas condições de doente. Quando as perspectivas de morte são claramente sentidas. Evidentemente, trata-se de uma atitude evolutiva. Negar não adiantou, agredir também não, se revoltar também não, fazer barganha também não. Então surge um sentimento de grande perda, é um sentimento de desprendimento, né? Sentimento ali de derrota, perdi, acabou, não há mais o que fazer. Aí a pessoa se entrega. E aqui a depressão assume um quadro clínico mais típico e caracterizado como desânimo, desinteresse, apatia, tristeza e choro. Que o paciente não quer mais falar com a gente, não quer mais comer, não reage mais. Às vezes, quando a gente insiste muito, ele fala tanto faz, do jeito que você quiser. Ele vai entrando ali numa concha. E, enfim, nós chegamos no processo de aceitação. Aqui na aceitação, né, o paciente não experimenta mais do desespero e nem nega sua realidade. Esse aqui é um momento de repouso e serenidade antes da morte, assim ocorrendo o processo até que a morte pode ser experimentado em clima de serenidade por parte do paciente e ele, pelo lado dos que ficam, né,
o conforto e a compreensão e a colaboração para o paciente. Aqui, no momento da aceitação, o paciente está conversando sobre morte com o cuidador. E o cuidador, por vezes, não quer aceitar. Ai, papai, para com isso. E o papai está dizendo, minha filha, quando eu morrer, eu quero que você faça isso, isso, isso. Minha filha, no meu velório, eu quero assim, assim, assim. Minha filha, se eu morrer, não desampare fulano, não. Minha filha, olha, eu vou deixar a casa para ciclano, o carro para fulano, não quero que vocês briguem, não. E a pessoa tá lá negando. Não, papai, não quero falar sobre isso. Papai, tem cada um, o senhor vai ficar bom, quando o senhor ficar bom, o senhor sair daqui. E a pessoa tá ali, ó, na negação. Né? E eu, na minha família, eu sempre fiz esse elo, essa ponte. Quando a pessoa quer conversar sobre morte, ela me chama. Fala assim, Vanessa, é o seguinte, eu acho que de hoje eu não passo, ou eu acho que agora é, né, o médico falou que só Deus e tudo mais, então eu queria resolver algumas questões com você. Aí eu anoto tudinho que a pessoa quer e procuro fazer da forma como foi pedido. Da forma como foi pedido, eu procuro fazer ali para respeitar os desejos dessa pessoa. Porque aqui, quando ele aceita, ele quer resolver. Ele quer deixar tudo pronto para quando ele não estiver mais aqui. E nós, né, devemos estar presentes nesse momento, com lucidez, para conversar também com o acompanhante, para deixar que aquele paciente expresse os seus desejos e que a gente consiga organizar da melhor maneira possível. Orientações para ajudar os pacientes a enfrentar a morte. Aceite o comportamento dos pacientes, não importando qual seja esse comportamento. Afinal de contas, nós não sabemos o que é receber um diagnóstico triste e dizer que a gente vai evoluir a óbito a qualquer momento. Talvez 6 meses. Quanto tempo eu tenho, doutor? 3 meses? 1 mês? Talvez 1 ano, 2? Oportunize os pacientes momentos para expressão livre de seus sentimentos. Trabalhe para compreender os sentimentos dos seus pacientes. Use afirmações amplas, né, de ampla abertura, como, por exemplo, deve ser difícil para você. Você gostaria de conversar a respeito disso? Alterações que antecedem a morte, pode ocorrer alterações neurológicas. Nessas alterações neurológicas, eu estou falando de alteração psicomotora, estado de inconsciência, diminuição ou abolição de todos os reflexos, relaxamento muscular. Professora, tem que contar para o paciente que ele vai morrer. Quem tem que falar é o médico. Sim, é direito do paciente saber do diagnóstico. Ele tem que saber. Às vezes eu escuto assim, Pensei que era não conta pro papai não que ele tá com câncer. Como assim? Papai tem que saber que ele tem câncer. É direito do paciente ter acesso ao seu diagnóstico. Pauleira, né? Diminuição ou abolição dos reflexos, relaxamento muscular, queda da mandíbula, incapacidade de deglutição, não consegue engolir, acúmulo da secreção orofaríngea, então o paciente ele fica ativo e nós precisamos aspirar, relaxamento esfincteriano, né, que é quando ele perde o controle do esfíncter, o esfíncter libera diurese, evacuação, êmese. A gente tem ali os esfíncteres que ficam fechadinhos e que são abertos quando nós queremos eliminar alguma coisa do nosso organismo. Alterações cardiocirculatória ou respiratória. O pulso do paciente vai ficar filiforme, ou seja, fino, né? Ele apresenta uma hipotensão arterial, queda no nível pressórico, choque, taquicardia ou bradicardia, dispneia acentuada, respiração ruidosa e irregular, cianose, equimose, pele pálida e fria, sudorese fria e viscosa. Então, nós já sabemos que esse paciente ele está evoluindo a óbito, né? Está ali se desprendendo da matéria. Os cuidados paliativos. Todo mundo acha que cuidado paliativo só é ofertado para paciente oncológico. Não é verdade. Cuidado paliativo é ofertado para todo paciente cujo a sua patologia não tem cura.
e ele pode ser iniciado desde o momento do diagnóstico. O que tem acontecido muito é que os médicos só encaminham o paciente para o cuidado paliativo depois que ele já tentou todas as alternativas. E aí ele manda o paciente sem nenhuma possibilidade terapêutica. E é aí que entra a equipe de enfermagem, que é quando a medicina alopática dá tchau para o paciente, aí as pessoas começam a entender que práticas integrativas complementares, sim, são eficazes. Então, a gente consegue tirar a dor com o toque das mãos. Nós conseguimos baixar uma pressão arterial relaxando os músculos. Nós conseguimos estimular a função renal com uma drenagem linfática. Nós, da enfermagem, não necessitamos de terapia medicamentosa para mostrar para o nosso paciente e para a família resultados positivos frente à fisiologia e à dinâmica do processo de adoecimento e de melhora clínica. E aí eu pergunto para vocês por que a enfermagem vive de braço cruzado, né, não fazendo o seu papel e se colocando à disposição de secretariado dos nossos colegas médicos. Sendo que nós podemos executar várias possibilidades terapêuticas na sistematização da assistência para promover uma melhora clínica e orgânica no meu paciente. Eu não consigo entender, é uma conta que não fecha. Quero reconhecimento, quero melhora salarial, mas eu não quero executar as minhas atribuições. E aí a população em geral fica achando que nós trabalhamos por amor. Eu já falei para vocês que quando eu vejo alguém dizer, enfermagem por amor, quer dar uma paulada na cabeça. Ninguém faz enfermagem por amor. A gente faz enfermagem com amor, é diferente. Você desempenha suas atribuições gostando do que você faz. Você faz enfermagem por dinheiro, para ter, né, renda, alguma coisa ali para melhorar a sua condição de vida. Não por amor. Então, nos cuidados paliativos, a enfermagem ela pode oferecer muito, muito, muito. Infelizmente, no estado do Acre, nós temos uma equipe muito pequena de cuidados paliativos que só presta sua assistência voltada para paciente oncológico dentro do perímetro urbano de Rio Branco, no Acre. Infelizmente. E eles têm ali resultados positivos, né? Claro que se os pacientes fossem encaminhados antes, eles teriam mais qualidade de vida nesse momento aqui do estágio final, quando a doença está evoluindo e está ganhando. E não se pode precisar o tempo de vida de um cidadão, de um ser humano. Ninguém pode dizer que você tem 3 meses de vida, 6 meses, 1 ano de vida. Ninguém pode precisar tempo. Tempo é algo que não se precisa. A gente mensura, mas não é preciso. Da mesma forma que existe uma preparação para o nascimento, é necessário ter uma preparação diante da morte. O objetivo do grupo de cuidados paliativos é preparar o enfermo e seus familiares para uma passagem mais tranquila. Então, nós trabalhamos com fatores emocionais, psicológicos e também ofertamos prática clínica, porque a gente não vai ver o nosso paciente sofrendo sem fazer nada porque não tem nada para fazer. Não, podemos paliar. Curar nós não podemos, mas nós podemos paliar, ofertando melhora clínica para o nosso paciente através de cuidado. Afinal de contas, terapia do cuidado é a nossa prática, não é mesmo? O que fazer? Escuta qualificada. Seja rápido no ouvir. Uma das coisas mais prestigiosas que nós podemos fazer é partilhar a dor de uma pessoa enlutada. Como? Escutando. Quando uma pessoa ela reclama de algo para você, ela não quer que você resolva. Ela só quer falar. Resolver, ela sabe. A resposta está dentro dela, mas ela precisa falar. Só precisa conversar. Ela só precisa desenrolar aquilo na cabeça dela através da fala. Colocando aquilo para fora, ela consegue enxergar lá na frente qual é a saída. Inspire confiança enquanto profissional de enfermagem. Assegure de que fizeram tudo o que foi possível. Ou aquilo que a gente sabe que é verdadeiro e positivo. Como, por exemplo, nossa, que sorte, você teve um ótimo pai. Pensa a quantidade de anos que você pôde conviver com ele, com uma pessoa maravilhosa ao seu lado.
né? Levanta um ponto positivo para que aquela pessoa ela consiga se espelhar e sair daquele processo do luto que só ela sabe, né, o que ela está passando e onde mais está doendo. O que eu não posso fazer? Evite contato com os acompanhantes, né, para saber aqui, ó, o que dizer ou o que falar. Evita. Se você não sabe o que dizer ou o que falar, não abrace, não pegue na mão, evite contato, ok? Enfermagem só toca no paciente ou no acompanhante quando é extremamente necessário. Eu não passo a mão na mão do meu paciente. Eu não passo a mão no cabelo do meu paciente. Eu não faço carinho no meu paciente. Eu oferto a minha escuta, eu oferto o meu sorriso, eu oferto a minha atenção. Mas o meu toque, no modelo nightingaliano de ensino, só pode ser ofertado para o meu paciente quando eu vou prestar assistência. Vou verificar uma pressão, eu pergunto se eu posso, explico por quê, para quê e realizo o procedimento. Então, a gente não toca no paciente. Não se precipite em aconselhá-los a se desfazer dos objetos pessoais do falecido antes que eles estejam dispostos a fazer. Gente, eu vejo muita enfermagem fazendo isso. Chega lá, né? A família acabou de receber a notícia, ainda estão chorando lá no corredor, se abraçando. Aí chega alguém da enfermagem e fala assim: a senhora não quer doar aquele pacote de fralda não pro seu Luiz lá do leito 32, já que seu Pedro não vai mais utilizar, né? E a senhora pensou aquele colchão ali é de tem um senhorzinho ali no final do corredor que ele não tem, vocês não querem doar, não? E aquela cadeira de rosa que vocês compraram? Não tem como doar não pra gente? A gente tá precisando tanto. Não sei se vocês já viram isso no hospital, mas eu fico nervosa. A pessoa ainda tá digerindo. Se ela quiser, ela vai lá e ela vai doar. Né? Ou quando ela não sabe para quem doar, ela mesma vai lá no hospital e deixa lá. Falou assim, olha, eu quero doar para alguém que esteja necessitando, ou posta na internet. Né? Nós da enfermagem não podemos utilizar dessa prática. Às vezes a pessoa faz isso na intenção de ajudar, mas acaba sendo indelicado. Não pressione para deixarem de sentir o pesar. Cada pessoa tem um momento para vivenciar o luto. Tem pessoas que vivenciam o luto de maneira pontual. É numa data comemorativa, é numa situação que lembra aquela pessoa. E tem pessoas que entram no luto de looping, né? Todo dia, várias vezes ao dia, ela apresenta ali uma tristeza profunda. Aqui ao lado da minha casa, tem uma senhora que ela perdeu a filha dela recente. E aí, na data do aniversário de nascimento, ela fica bem jururu assim uma semana. Que ninguém vê ela na rua, trancadinha dentro de casa, apática, não fala com ninguém. E também perto do aniversário de falecimento. Então, assim, a gente já sabe. Quando tá pertinho ali do dia 16, já fica todo mundo mais pertinho dela, porque sabe que ela entra ali naquele looping do luto. E é muito complicado para algumas pessoas. Então, eu não posso chegar e falar assim, mas é assim mesmo, todo mundo morre. Fica assim, não. Não faz bem, não, pro cidadão que você fique desse jeito. Não faz bem para você. Evite mencionar a pessoa falecida. Né? Às vezes a gente da enfermagem encontra um acompanhante por aí na rua, passamos muito tempo ali próximos, aí menino, isso aqui, lembra de quando você tava lá no hospital, cuidando do seu Paulo, né, seu Paulo. Já tem quanto tempo mesmo, hein, que seu Paulo morreu? Menino, faz isso tudo? Nossa! Cumprimenta a pessoa e pronto. Evita falar no assunto. Não se precipite em dizer, mas foi melhor assim. Eu escuto muito isso na maternidade. Às vezes a mãe acabou de perder, né? Mas foi melhor assim. Imagina se ele já tivesse nascido e aí morresse. Gente, para aquela pessoa ela perdeu um filho, independente da idade que ele tinha. Então, às vezes eu escuto assim uns comentários que a gente fala, nossa, era melhor nem ter abrido a boquinha assim, ó. Melhor ter ficado caladinho. Cuidados terminais que eu posso ofertar para o meu paciente. Está ciente de que a audição é o último sentido que se extingue, de maneira que a equipe deve zelar por uma atitude de respeito
proporcionando um ambiente calmo, sem tecer comentários alusivos à sua doença ou que possam ferir a sua sensibilidade. Existem vários relatos científicos de pessoas que estiveram em estado comatoso, que quando voltaram, relataram momentos cruciais durante o período de coma. O último sentido que morre é a audição. E na disciplina de embriologia, a gente aprende que o primeiro sentido que se forma é a audição. Então, ele é o primeiro que se forma e ele é o último que morre. A pessoa está lá inconsciente, sedada, num leito de UTI. Chega alguém da família, a primeira coisa que a gente fala é: fala com o paciente, ele está te ouvindo. E aí, como é que eu sei que o paciente está ouvindo? Oscilação no monitor. Oscilação de sinais vitais. Pressão arterial sobe. Frequência cardíaca sobe. Cai uma lágrima aqui, uma lágrima ali. Então, nós devemos ter a consciência de que aquele indivíduo ele está ouvindo, apesar de estar inconsciente. Então, os nossos comentários devem ser pensados antes de ser expostos. A lei da enfermagem sempre foi qual? Alguém sabe qual é a lei da enfermagem? Depois de não tocar? Na maioria dos hospitais tem uma enfermeirazinha assim, ó. É a lei do silêncio. Nós da enfermagem não costumamos falar, e quando a gente fala, é uma fala pontual de apoio emocional. Geralmente nós ficamos em silêncio, observando com respeito o enfrentamento das pessoas diante da dificuldade, ofertando a nossa assistência da melhor maneira possível, mostrando do que nós somos capazes e não falando do que a gente não faz. Os cuidados terminais que devem ser prestados pela enfermagem. Hidratação. Não é porque o paciente está lá internado que a gente vai deixar ele morrer desidratado. Então, ele precisa continuar sendo hidratado, precisa continuar sendo alimentado, precisa continuar sendo pesado e observadas as suas eliminações fisiológicas, diurese e evacuação. O paciente está lá usando fralda ou está usando sonda, então a gente tem que observar o ponto de inserção dessa sonda, as eliminações fisiológicas, trocar esse paciente, ele deve estar limpo. Higienização, banho no leito com frequência, o leito limpo e organizado, tudo o que ele merece enquanto ele estiver vivo. Mudança de decúbito, né? Temos que mudar a posição do nosso paciente para evitar lesão por pressão. O termo mudou, não utilizamos mais úlcera por pressão nem escara, agora é LPP, lesão por pressão, tá? Mudou desde 2019. Fica atento aí. Quando você ouvir o termo lesão por pressão, aí você associa, né, a ferida por falta ali de oxigenação tecidual. A gente vai ter uma aula sobre isso. E aqui, ó, na mudança de decúbito, é na intenção de ofertar medidas de conforto para o nosso paciente. Alteração fisiológica depois da morte. As alterações pós-morte são observadas em um indivíduo que houve a interrupção da vida, ocasionando uma morte celular sistêmica, afetando diversos órgãos e tecidos vitais. Então, eu tenho uma parada das funções cardiorrespiratórias, arreflexia ou ausência de reflexos cerebrais e inconsistência. Rigor mortis ou hipstase cadavérica, algor mortis ou friidade cadavérica. Aqui é quando o corpo está duro, aqui é quando o corpo está frio. Interrupção da termorregulação, né, do mecanismo aqui do nosso organismo. Rigor, né, que é a rigidez cadavérica, a contração muscular pela falta de ADP e ATP. Coagulação do sangue, descolamento ou torção ou até mesmo ruptura de vísceras, que é a lise celular, que é quando uma célula se quebra. Prolapso retal cadavérico e relaxamento esfincteriano. Perda do brilho na córnea, midríase ou pupilas dilatadas. Deixei uma imagem aqui para vocês, ó.
Hipostase mortis, que é quando a gente percebe aqui a coagulação sanguínea. O sangue vai ficando completamente coagulado e o organismo vai mudando de cor. Geralmente a pessoa vai ficando ali mais azulada, arroxeada, com exantema, ou epistase. Rigor mortalis, quando a gente observa aqui que o organismo ele não tem mais a elasticidade e a mobilidade. Isso aqui acontece muito quando a pessoa é assassinada, do jeito que ela fica, lá ocorre. E aí eu sempre tive uma dúvida, Eu falei, gente, como é que eles fazem para botar a pessoa no caixão depois? Eu fiquei com essa dúvida, Aí eu fui para um estágio lá no IML. Aí eu vi uma pessoa que foi encontrada na posição fetal. Ele foi assassinado e foi encontrado na posição fetal. E aí levaram, tava lá, posição fetal. A pessoa veio e quebrou todos os ossos. E esticou a pessoa inteira. Gente, eu nunca vi uma agressão tão... Eu falei, meu Deus, eu não tenho condição de trabalhar aqui não. Assim, na enfermagem foi algo que mais me assustou até hoje. Outra coisa que a gente... Oi. Eu já... Oi, Vânia. Não, eu entrei lá, professora, Não o negócio é forte lá dentro. É estranho ali dentro. Eu falei, não, era horrível. Na época eu grávida, nossa, foi horrível, não gostei não. E aí eu sempre vejo aluno, a gente vai pro IML, a gente vai pro IML. Eu falei, se vocês quiserem, vão lá só, porque eu não vou não. Então, nada pra fazer no IML. Trabalho com vivo. Lá depois que morre, eu não quero acordo mais não. Muito... O cara tava tão inchado assim para abrir as vísceras tudo em cima. Terrível lá. São visões assim que a gente... É pior que um açougue, né? Um matador. Exatamente. Porque no açougue a gente sabe que aquilo ali é um boi, e tal, mas quando é uma pessoa, é bem estranho. Não gostei não dessa experiência. Então, o rigor mortalis é isso. É quando a pessoa morre numa situação em que ela fica completamente rígida, E ali a gente ocorre também a liberação do esfíncter. Então, o paciente, depois de morto, evacua, libera diurese, secreção otorrinolaringológica. Então, pode sair secreção pelo ouvido, pelo nariz e pela boca. E é por isso que a gente faz o quê? Tampona todos os orifícios. Boca, ouvido, nariz. No caso da mulher, vagina, uretra e ânus. No caso do homem, uretra e ânus. A gente fecha tudo. Se ele tivesse ali com alguma sonda, a gente retira tudo. Se ele tiver com algum dreno, a gente também retira e faz o tamponamento. Se ele tiver com alguma ferida, a gente troca o curativo e faz essa limpeza, porque ocorre a eliminação dos esfíncteres e solta tudo. Fenômenos nos olhos. A gente observa midríase, que é uma pupila quando ela fica fechadinha. Tá? Ou anisocoria, que é quando a pupila abre inteira, de lado. Cuidado pós-morte envolve a limpeza e o preparo do corpo, de modo que o mesmo seja entregue à família o mais íntegro possível. São realizados procedimentos que retardam ou disfarçam as alterações ocorridas com o corpo depois da morte. Preparo do corpo, qual é a finalidade? Deixar o corpo limpo e asseado, colocar em boa posição, evitar saída de gases, evitar mau odor, evitar saída de sangue e excreção, preservar a aparência natural do corpo, preservar o corpo para o funeral e facilitar a identificação do corpo. Tá? A gente faz isso quando o paciente evolui para óbito, para termos todas essas finalidades. No preparo do corpo, quando o médico detecta o óbito, primeira coisa que a gente faz, fecha as cortinas em torno do leito, Tem um biombo, a gente fecha. Depois, a gente vai calçar as nossas luvas, colocar o corpo em decúbito dorsal, ou seja, com as costas no leito, com os braços estendidos ao lado, aqui, do corpo, dobrados sobre o abdômen. Vai depender, de como é a rotina do hospital. Onde eu sempre trabalhei, o braço é estendido em cima do abdômen, mas não é assim,
é estendido. Por quê? Vou mostrar para vocês no laboratório. Quero vestir um terno. Como é que eu vou fazer que o braço já tá assim, duro? O que a gente faz? Deixa assim, ó, os braços em cima do abdômen. Acho que aqui dá de ver. Aí eu faço isso aqui com um braço, isso aqui com o outro e visto a roupa no meu paciente, tá? Isso já lá na funerária, porque aqui a gente não arruma ele não, a gente só coloca a fralda e entrega ele. Geralmente a gente entrega o paciente pelado. Remove todo o equipamento médico, tal como catéter intravenoso, o acesso, né, se o paciente tiver, catéter urinário, curativo, sonda. A gente vai tirando tudo do nosso paciente. Ela abaixa as pálpebras dele, tá? Eu geralmente baixo a pálpebra e coloco o esparadrapo em cima, para fechar. Porque às vezes você fecha, ele abre, fecha, ele abre, fecha, ele abre. Depois que tá duro, fica difícil para a pessoa que tá lá na funerária fechar os olhos. Então eu já fecho e coloco um esparadrapo ou uma fita em cima para manter os olhos fechados. Eleve discretamente a altura da cabeça, tá? Deixa a cabeça mais ereta. Reponha e mantenha a dentadura na boca do paciente. Higienize todo o corpo, realize o tamponamento das cavidades, como narina, boca, traqueostomia, ânus, vagina. Feche todas as ostomias. Ostomias são orifícios, né? Lembra que são os orifícios que a gente abre no paciente com a finalidade para alguma coisa? Traqueostomia, um orifício realizado na garganta para passar o ar. Gastrostomia, um orifício realizado no estômago para passar a dieta. Jejunostomia, né? Um orifício aberto para passar sonda para o intestino. Colostomia, um orifício aberto para esvaziamento do intestino, né? Onde o paciente despreza as fezes. Aplique um ou mais forro higiênico descartável entre as pernas do paciente e sobre as nádegas. Geralmente a gente utiliza fralda descartável aqui. Prenda uma etiqueta de identificação no tornozelo, no pulso ou na fronte, conforme a rotina de serviço. Lá no Hospital da Criança, a gente colocava na fronte a identificação, e ela é dupla, igualzinho. Uma na fronte e a outra em cima do pacote que a gente faz. Lá na Fundação Hospitalar, no pronto-socorro, a etiqueta é no peito. A gente coloca no peito do paciente, né, uma grudada mesmo no corpo e a outra em cima. Então, são duas etiquetações que a gente faz. Envolva o corpo numa mortalha, que é um tipo de cobertura específica, né, para esse momento, e cubra o corpo com um lençol. Fixe a etiqueta de identificação na parte externa do corpo também. Organize a área próxima à cama, descarte todo o equipamento sujo, retire as suas luvas, lave suas mãos, saia do quarto, feche a porta, transporte o corpo até o necrotério ou a área a qual o corpo do indivíduo falecido vai ser mantido temporariamente ou que vai ser examinado em casos de autópsia. Devemos fazer aqui, ó, um inventário dos pertences do paciente e enviá-los à administração, onde vai ser entregue ao seu familiar. Então, a gente não pede nada para ele doar. A gente faz um inventário. Um relógio, uma aliança, né? Shampoo, ali que estava na cabeceira, um travesseiro, um cobertor, fralda descartável, tudo que estava lá, a gente vai anotar e entrega na administração. E automaticamente a gente já fala, entregue para a administração. Geralmente a gente entrega no serviço social. Opa! Bora. Notifica o pessoal da manutenção após a remoção do corpo no quarto para que seja realizada a limpeza terminal. Limpeza terminal é aquela que lava a parede, lava tudo. Isso é limpeza terminal. Organize o prontuário e os exames do paciente e realize a evolução no prontuário. Como? Às tantas horas, o paciente evoluiu a óbito, foram realizados todos os cuidados pós-morte, paciente encaminhado ao necrotério, acompanhado do filho, mãe, pai, tio, prima, seu familiar, foi entregue a declaração de óbito, entregue os pertences, aí você pode relatar os pertences caso você tenha entregue algum, mas dificilmente a gente consegue entregar
pertences para os familiares, porque eles estão ainda aturdidos com a notícia. Aí você coloca tudo isso e no final você anota. Evolução de enfermagem aqui, ó. Devemos mencionar as intercorrências e os procedimentos que foram realizados pela equipe. Informamos a hora da morte. Informamos a realização dos exames que indicam que o paciente está morto. Colocamos os cuidados com o corpo, horário em que o corpo foi encaminhado para o necrotério e informamos a emissão da declaração de óbito e o encaminhamento para o serviço de óbito ou IML, quando a gente encaminhou o nosso paciente. Então, o paciente ele é responsabilidade da enfermagem desde o momento da internação até o momento que ele evolui para óbito. Quando um paciente vai a óbito no ambiente domiciliar, por uma doença, por alguma complicação, eles ligam para o SAMU e o SAMU entrega a declaração de óbito. Esse paciente não vai para a autópsia, porque já era sabido que ele era paciente dos cuidados paliativos e que foi, de acordo com ele e com a família, ele evoluiu a óbito no ambiente domiciliar. Isso acontece com a maioria dos pacientes, eles preferem ir para casa. Vocês vão ver muito isso, o paciente está ali muito mal e quando chega na fase da aceitação, ele fala assim, doutor, me libera, eu quero morrer em casa. Às vezes ele mora no Jordão, né? Ele tem medo de morrer em casa, mas ele só quer que o acompanhante dele leve ele com vida porque é mais fácil do que levar ele morto, porque tem que ter os cuidados com translados, os gastos e tudo mais. Então, às vezes o paciente pensa até nisso, né? A gente vai ver muito paciente fazendo isso, pedindo para ir embora. E a equipe médica libera, né? Porque entra num acordo ali da autonomia do paciente. Então, na enfermagem, a gente não encontra só histórias bonitinhas, a gente vai encontrar histórias ali difíceis, histórias bonitas, histórias de finitude, né? E momentos em que vai ter um nozinho aqui na garganta e uma lágrimazinha escorrendo assim, ó, perto da máscara. Mas dá tudo certo. No final, a gente aprende muito, né, com a evolução do ser humano, como que a gente deve se comportar na vida para a gente ter uma morte digna, com qualidade e assistência. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Quando o paciente vai a óbito, e ele foi a óbito por conta de reanimação cardiopulmonar, né? A gente tentou ali intervir, a equipe foi para cima, a gente fez reanimação, aplicou adrenalina e o paciente não voltou, ocorre o esvaziamento esfincteriano também. Então, o paciente solta flatos, né? Flatos é pum. Solta flatos, arrota, esboça, expansão torácica, porque a gente ficou lá em cima, ó, reanimando às vezes por 45 minutos. E o paciente foi detectado como morto, mas ele ainda expressa algumas reações. Existe uma situação engraçada da minha vida enquanto enfermagem, que eu trabalhava num hospital aí, né, que eu não posso falar o nome, e a gente reanimou o paciente por 45 minutos. E aí o paciente não voltou. Então o médico detectou o óbito, avisou a família entrou no quarto, se despediu e nós fomos fazer os cuidados pós-morte. E aí toda vez que eu ia puxar a sonda, o cara meio que respirava, ele fazia assim. Aí eu falei, nossa, esse cara não tá morto não. Vamos auscultar. Aí colocava estetoscópio e tava ok. Aí eu falava, não, mas ele não tá morto, não tem alguma coisa errada. Aí dali a pouco ele tossia. E eu falei, pronto, gente, esse cara não tá morto, não. E aí eu falei assim, ó, se ele fizer isso mais uma vez, eu vou correr. Quando eu terminei de falar, ele fez. Aí eu saí correndo. Corri, era um plantão noturno, e eu corri, fui embora correndo. Quando eu olhei para trás, estava todo mundo correndo atrás de mim. E eu já não sabia mais por que eu tava correndo, porque foi inconsciente. Eu falei, eu vou correr. Aí o meu cérebro falou assim, ele fez, então corre. E aí as minhas perninhas, ó, sebo nas canelas, e eu carreira, e ali... Quando termina o hospital, né, que eu não posso dizer o nome, quando termina o hospital, já entrava num bairro, e eu tava, tipo, bairro adentro já, correndo, e aí todo mundo correndo atrás de mim, e aí teve uma hora que eu parei, e falei assim, por que vocês estão correndo? Aí todo mundo, eu não sei, aí eu parei e comecei a rir,
E aí o médico, né, veio correndo atrás também, falou assim, o que tá acontecendo? Aí eu falei, né, pra ele, aí ele ria demais. Aí ele foi me explicar, foi me dar uma aula de fisiologia. E desde esse dia eu sei que depois de morto, a pessoa esboça várias situações, como por exemplo, flatos, esvaziamento esfincteriano, expansão torácica como se estivesse respirando, gemido. Professora, se a pessoa fizer Corre, espertinho, eu não amiga! sei qual vai ser minha Pra eu não ser a reação, não. única. Pois correu eu e a minha amiga. Sabe a porta de vai e vem na emergência, né? A porta de vai e vem. A porta só foi porque eu levei nos peitos. Saí correndo que ninguém me segurava. Porque até quando morre, que faz lá o pacote, como a senhora estava explicando, aí fica lá um tempão. Aí eu fico sempre arrodeando, mais desconfiado de virar as costas para aquele Rapaz, pacote. Sheila, eu nunca tive, Vânia, eu nunca tive medo de fazer o pacote. Nunca tive. Tá aí um processo que eu nunca tive problemas com isso. Mas nesse dia eu saí correndo porque eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto, estava na faculdade ainda, né? Tava entrando naquele hospital recente, não sabia de muita coisa ainda. E depois disso eu vi tanta coisa, mas tanta coisa, que eu fico bem quietinha. E aí lá no laboratório eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um pacote, fecha e coloca a identificação. Eu acho muito importante que vocês tenham essa aula prática, tá? Tanto que lá as aulas que eu podia dar, de 2 aulas práticas, eram sinais vitais e cuidados pós-morte, porque eu acho que são as principais para você ir para estágio sabendo. Porque curativo a gente aprende fazendo, né? Eu achava que esse processo aí de tampar os buracos, isso aí era da funerária, porque eu já acompanhei várias vezes, assim, de parente, e eu achava que isso era a funerária que fazia isso, porque a gente, assim, no caso de uma ferida, duas coisas de lá, mas as outras, assim, de ouvido, nariz, nada, boca, para mim era enfermagem. funerária. É a gente. E encaminha para a funerária depois. Aí a funerária hoje faz o quê? A drenagem, né? Coloca ali uma mangueira para sugar os líquidos. Faz o embalsamamento, que é abrir, retirar todos os órgãos e colocar ali uma solução para que aquele corpo aguente mais tempo. A funerária faz a maquiagem, dá um pontinho agora para a pessoa que foi óbito morrer assim como se estivesse sorrindo. Vocês já viram agora? A gente vai na funerária e a pessoa tá maquiadinha, como se não tivesse pálida, e a boquinha aqui, ó, como se estivesse sorrindo, e um glossinho para dar um ar de saúde. Professora, a senhora vai mandar a lista da gente para os coisas que os Ixi, eu já tinha materiais que vão esquecido, precisar ó. para Vou aula? mandar. Mas só preciso de material para a primeira aula, que é o estetoscópio, o esfigmomanômetro e a termômetro. Só. É para aula de sinais vitais. Porque o oxímetro de pulso eu tenho e eu levo. Aí quem tiver também quiser levar. Para a segunda aula a gente vai falar sobre cama, né, medida de conforto, banho no leito e cuidados pós-morte. E tem tudo lá no laboratório. Só precisa ir de branquinho, bonitinho. Crisna, a sua pergunta está relacionada se o enfermeiro faz junto ou se cada técnico de enfermagem faz o cuidado do seu paciente, é isso? Cuidados pós-morte é um serviço de enfermagem, né? A enfermagem tem que fazer, não é serviço de enfermeiro nem de técnico, é serviço de enfermagem. Só que o enfermeiro tem outras atribuições quando o paciente evolui a óbito, né? Quais são essas outras atribuições? A identificação do paciente, a declaração de óbito, a comunicação dos outros setores hospitalares para que a gente dê continuidade, baixa, liberação de leito e tudo mais. E aí, se depois de tudo isso, ele tiver condições de ir lá ajudar, ele vai lá e faz. Agora, tem hospitais que tem 2 enfermeiros no posto. Um fica na assistência e o outro fica na parte burocrática.
Então, sim, ele pode ajudar porque é atribuição de enfermagem, não é atribuição de enfermeiro nem de técnico. Geralmente, Krishna, quando o paciente evolui a óbito, o técnico de enfermagem não faz sozinho. A equipe toda vai ajudar, tanto no processo de reanimação, quanto no processo de organização desse corpo, tá? Mas, quando tem a necessidade do técnico fazer sozinho, ele consegue fazer sim. Eu só não aconselho que nesse momento a gente peça a ajuda do acompanhante, tá? Não é bacana. E de preferência que o acompanhante fique do lado de fora. Tem acompanhante que quer ver e tudo mais, mas é uma agressão muito grande para ele, imagina, né? Colocando um monte de algodão no ânus da mãe da pessoa. Não é legal. Então eu não chamo. Se eu precisar, eu faço sozinha. Eu trabalhava no NACOM eram só 2 técnicos e um enfermeiro. Então a gente fazia muita coisa só. Porque eu trabalhava no plantão noturno. Então, um técnico estava dormindo, o outro estava trabalhando, né? No horário de repouso. A gente revezava. Então, eu fazia muito só e depois descia o hospital inteiro para deixar o corpo lá no necrotério, sozinha, no meio daquele hospital. Vocês sabem onde é o Hospital do Câncer, né? O necrotério você tem que cruzar o hospital inteiro para ir deixar lá. E eu fazia só. Eu fazia tranquila. Eu não tinha medo não desse processo. Não gosto, não é algo, nossa, eu faço isso aqui, ai que felicidade. Mas se precisar fazer, eu faço.